Você que já está de pé, convidar você que trouxe a sua Bíblia para abrir no livro de Apocalipse. O capítulo é o 3 e o versículo é o 20. Não sei se você pegou a referência, mas eu peguei. Apocalipse, capítulo 3, o versículo 20. Presta atenção que eu acho que o Jesus quer falar com você nessa noite. Diz assim, para você que não ouviu no começo do culto, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Vamos ler mais uma vez que é tão bonitinho. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém? Amém. Você pode tomar o teu assento, você que tem um lugarzinho aí. Enquanto isso eu vou abrindo o meu caderno. Ok, é aqui mesmo. Então assim, irmãos, se fosse para dar um título para essa mensagem hoje, daria o título de Um Convite Irrecusável. Um convite do Senhor para... Em primeiro lugar, eu fiz aqui algumas anotações para não ficar muito solto, para tentar dar um contexto, né? Mas enfim, livro de Apocalipse significa revelação. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que há em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Quem escreveu Apocalipse foi o apóstolo João. A antiga tradição eclesiástica atribui unanimemente esse livro ao apóstolo João. João, que era discípulo de Jesus, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, foi exilado na ilha de Patmos em consequência do seu testemunho vivo acerca de Jesus. Apocalipse 1 e 9 vai dizer assim, eu dei uma diminuída aqui para ficar mais rápido. Eu, João, estava na ilha chamada Patmos. Ali, em Patmos, recebeu e registrou as visões do livro de Apocalipse. As tradições mais confiáveis dão conta de que mais tarde, ele, João, continuou seu ministério em Éfeso. Essa cidade você já escutou o nome aqui também, porque nós já falamos de Éfeso, e da igreja aos Efésios, né? Onde morreu em idade bem avançada. São atribuídos a João o Evangelho, segundo João, as epístolas, né, as cartas de 1º, 2º e 3º João, e Apocalipse. Voltando a respeito do convite, agora que você já sabe que foi João que escreveu o Apocalipse, eu sempre indico você ler o livro que eu vou falar a respeito. Apocalipse eu não queria deixar assim indicado, mas queria deixar, né, suspenso. Se você achar que você consegue ler, você lê. Se não, você escolhe um outro livro da Bíblia e continua lendo, que vai ser bem edificante para você. Sobre o convite. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Como eu já falei antes, esse é um convite irrecusável. Não tem como você recusar um convite de Jesus, um convite do Senhor batendo a tua porta e esperando que você ouça e abra, para que Ele possa entrar e ter um tempo de comunhão, uma vida, por assim dizer, de comunhão contigo. E aqui, eu coloco assim uma imagem daquilo que eu fiz, que é uma imagem de Jesus do lado de fora da porta da sua casa, dizendo: ô de casa,
eu estou aqui, eu vim aqui tomar um café com você. Do tipo, eu vim aqui para conversar com você, para saber como que você está. Tem como recusar um convite desse? Não tem como recusar. Como quem diz assim, olha, eu me importo com você, eu me interesso com você, eu levo você em consideração, você é importante para mim. E uma observação que eu gostaria de fazer aqui, que não há como passar despercebido, não há como passar indiferente a um convite como esse. E essa noite, esse é um convite que é estendido para você. O Senhor está à porta e bate. Se você ouvir, se você abrir a porta do seu coração, Ele vai entrar e vai ceiar contigo. Ele está te convidando para uma vida de comunhão com Ele. E às vezes você pode pensar assim, Fernando, mas eu já entreguei a minha vida para o Senhor. Eu já falei para Ele que o meu coração é dele. Então eu gostaria que você fosse analisando comigo. Prometo que não vou demorar muito. Tentei trazer da maneira mais simples possível, para que você foque no chamado. Estou à porta e bato. Hoje ainda é o tempo aceitável do Senhor para as nossas vidas. Hoje ainda é um dia que Ele se importa conosco. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para nos convidar, para ter esse tempo, para ter essa vida, para levar essa vida de comunhão com Ele. Então vamos lá, para quem que foi escrito? Em Apocalipse 1:10, João vai anotando ali, vamos dizer assim, está escrito assim, ó, fui arrebatado em espírito, e ouvi atrás de mim uma grande voz como de trombeta, Apocalipse 1:11, que dizia, escreve num livro o que você vê e envia a essas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São as 7 igrejas que estavam, nessas cidades da Ásia. E provavelmente, se você, assim como eu, já ouve de Bíblia faz algum tempo, provavelmente da cidade de Éfeso, de Filadélfia e de Laodiceia, você já ouviu falar. Eu mesmo, quando era criança, minha mãe tinha uma amiga que chamava Laodiceia, mãe? A minha mãe lembra, você vê que não estou de conversa. Então, esse nome já me é familiar, mas tem essas outras igrejas aqui que são mais 4. E o convite de eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, foi feito para a igreja que estava em Laodiceia, nessa cidade. São 7 cartas, são 7 igrejas que estão em 7 cidades, e essa é a 7ª carta, é a última carta, vamos dizer assim, endereçada à última igreja. Tá? Então eu anotei aqui algumas coisas a respeito da cidade de Laodiceia. Laodiceia era conhecida como um centro bancário. Você imagina aquela época, diz o povo ali, mais ou menos uma prévia do livro de Apocalipse, eu acredito que em torno de 70 a 95 antes, depois de Cristo, se não estou muito enganado. Então você imagina um grande centro bancário já naquela época, Por quê? Ela era considerada uma cidade mais rica da região ali, a região chamada Frígia, pela produção de uma lã preta brilhante que era usada em roupas e carpetes. E eu estou te dando essa referência porque na carta que é endereçada a ela fala a respeito de roupas. E por produzir um unguento que curava problemas nos olhos, quase como se fosse um colírio, uma pomada, uma pomada para os olhos, para os ouvidos. E lá na carta está escrito assim, aconselho que de mim compre colírio.
Por quê? Porque é a passagem para algum lugar. Então nós estamos bem no meio. Então aqui vai para lá, vem para cá, e nós estamos bem na travessa, né? Desce para tudo quanto é lugar. Então lá em Laodiceia era assim também. E eu acredito que isso, né, propiciava esse comércio, essa parte econômica, assim, financeira tão bem sucedida. Também eles tinham aquedutos. Aquedutos eram um sistema de encanamento, não talvez do jeito que a gente conhece hoje, né? Mas é todo um sistema que levava a água das fontes termais até a cidade, a uma distância de mais ou menos 10 quilômetros. Então você imagina a tecnologia que não estava aplicada a esse sistema de águas. Só que acontece o seguinte, e mais para frente acredito que você vai entender. Essa água ela vinha de fonte quente, por esses aquedutos, por essa tubulação que nem sempre era totalmente fechada, às vezes era aberta. Então ela chegava numa distância de 10 quilômetros, ela chegava e não estava nem quente e ela não estava nem fria. Então era uma água que estava morna. E pela quantidade de minerais que possuía nessa água, ela era uma água nauseante, quer dizer que causava náusea, dava ânsia de você tomar aquela água. Provavelmente devia ter alguma coisa para tratar essa água, né? Ao menos que fervesse, sei lá, enfim. Então assim, por que estou te dando esses detalhes da cidade? Porque na carta que o João endereçou para eles, tem a respeito de tudo isso, mas falando de uma maneira, não para a cidade, mas para a igreja, né? Era uma cidade rica, era uma cidade pujante, que produzia lá colírio e que tinha águas que vinham pelos aquedutos. E tudo isso ele usa de uma maneira para falar com aquele povo. Tá? E não estou dizendo que seja por isso, mas eu acredito assim, que muitas vezes, irmãos, Deus usa maneiras para falar conosco, que a gente possa entender. Às vezes ele fala de uma maneira que você não entende e não vai resolver nada. Mas daqui a pouco parece que clareia, parece que dá um sentido para um versículo. Você lê um pedaço da palavra e aquilo começa, parece que descortinar na tua frente e você começa a entender. Deus começa a falar com você, te dá um entendimento, te dá uma visão. Você às vezes vê uma paisagem, alguma coisa. Pelo menos comigo é assim que funciona. E daí eu consigo assim entender, a compreender de uma maneira tão mais fácil. E às vezes eu penso, nossa, mas isso tudo estava aqui, todo esse tempo, e eu não atinei para isso. Então assim, na Bíblia, tá escrito a respeito da igreja de Laodiceia. Primeira coisa diz assim, conheço as tuas obras, não é nem frio e nem quente, comparando com a água que vinha por aquele sistema de aqueduto. E é tida como uma igreja complacente. Fernando, o que é complacente? Tem outros significados, mas na palavra, no contexto bíblico, está falando a respeito de uma atitude de aceitar ou de tolerar o pecado ou a desobediência aos mandamentos de Deus. É uma postura de condescendência diante do mal. Ao invés de confrontar e corrigir, aceita. Então por isso, João leva essa palavra desse jeito. Eu sei que você não é nem quente e nem frio, você é morno, por isso estou a ponto de vomitar-te. Por quê? Porque não desce, não passa. Mas por quê? Qual que é a aplicação disso? Porque a igreja estava aceitando algumas coisas, estava levando junto, estava tolerando alguma coisa que não era tolerável perante o Senhor. Estava aceitando o pecado, ao invés de confrontar, ao invés de levar a palavra, à luz, o conhecimento daquela atitude. Olha, você está caminhando errado. Eu não sei por que causa, razão ou circunstância é que estava acontecendo isso, mas o certo é que é uma igreja que estava aceitando esse tipo de atitude. Então aqui já fica para nós um ensinamento.
palavra diz que aquele que pode fazer o bem pelo seu irmão e não faz, está pecando. Então, se nós vemos o nosso irmão que está caminhando conosco, dando um passo em falso, né, errando em alguma conduta, você não precisa ser violento, você não precisa agir naquele ímpeto de justiça, ser o defensor, mas você pode chegar em amor, né? Como o pastor leu aqui, que o Senhor corrige o filho a quem ama, em amor. Não é para nós andar apavorado quando nós formos corrigidos, não é para nós entristecermos o coração, muito embora o que? Toda vez que nós somos corrigidos, toda vez que nós somos chamados a atenção, a primeira reação que nós temos é o que? Nos entristecer. Mas a Bíblia diz que o Senhor corrige o filho que Ele ama, e que de repente, de primeiro modo, de agora sim, ó, na continuidade, na sequência, nós vamos achar que o Senhor está assim, vou dizer assim, brigando conosco, está judiando de nós, está nos maltratando. Essa é a sensação que nós temos de imediato, mas a longo prazo vai produzir frutos de vida e vida em abundância na nossa vida. Nós precisamos ser, sim, chamados a atenção, nós precisamos ser corrigidos, para que nós possamos melhorar, para que nós possamos alcançar o alvo. Muitas vezes é fácil, irmão, falar. Não, mas se você tiver alguma coisa para falar, você pode falar. Se você tiver alguma coisa para dizer, você pode dizer. Aí a pessoa vem e te fala, você se magoa, você se entristece, você fecha o coração. Não é fácil, não é fácil, mas é parte do nosso tratamento. Vamos em frente. Jesus ao lado de fora. Por que Jesus estaria do lado de fora? Por que ele tinha que estar fazendo essa proposta para aquela igreja? Eis que estou à porta e bato. Por que Jesus não está já para o lado de dentro dessa igreja? Se essa igreja ela está constando de um endereçamento das igrejas que está recebendo uma carta, né? Quer dizer, você já faz parte do conjunto, você já está inserido nesse corpo. Mas por que Jesus estaria para fora? Não era melhor que ele estivesse para o lado de dentro? Então diz assim, um pouquinho para cima, diz assim, o mensageiro, né, escreveu dirigindo-se a ele, dizendo assim: olha, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada, eu já tenho tudo o que eu preciso. Dessa maneira assim, ó, autossuficiente, acabou por rejeitar o Senhor, colocando ele para o lado de fora. Olha, Senhor, muito obrigado, mas eu já tenho tudo que eu preciso, vamos saindo, está tudo bem, abre a portinha, pode descer. Então hoje, o que eu tenho para dizer para você: eis que estou à porta e bato. Se por algum motivo, razão ou circunstância, você fez com que Jesus ficasse para o lado de fora do teu coração, da tua vida, da tua casa, se alguma coisa aconteceu no decorrer da tua caminhada que deixou Jesus para o lado de fora, hoje é um dia de você ouvir, abrir a porta e ele entrar e ceiar com você. Hoje você tem essa oportunidade. Talvez você não se dê conta que você, em algum aspecto da tua vida, talvez não são em todos, porque a nossa vida ela é muito setorizada. Não sei a de vocês, pelo menos a minha eu levo bem divididinha, bem repartidinha. E talvez em algum desses aspectos da tua vida, em alguma dessas faces da tua vida, você não entregou o senhorio para Jesus. Às vezes na tua vida financeira, às vezes na tua vida sentimental, na tua vida emocional, você não entregou para o Senhor. E você luta dia e noite com as forças que você tem para conseguir se manter numa situação confortável. Mas eu quero dizer para você que isso acaba gerando feridas no teu coração.
E uma ferida no teu coração, uma ferida na tua vida, que talvez assim, é uma ferida de estimação. Você não quer abrir, você não quer trazer para o lado de fora, você não quer tratar ela. E você fica alimentando aquela ferida. De repente alguém fala alguma coisa e vai lá na tua ferida e cutuca ela. Aí ela sangra um pouquinho. Daqui a pouco ela dá uma cicatrizada, cria uma casquinha. E você fala, não, eu vou conseguir controlar. E luta mais forte. E cai no ciclo do orgulho. Qual que é o ciclo do orgulho? Eu vou de novo, eu vou mais forte, eu vou com mais vontade e eu vou conseguir. E dessa vez vai dar certo, porque dessa vez eu vou. E beleza, e tampa essa ferida lá e fica. E aquilo, irmão, começa a tomar toda a energia da tua vida. Todo o resto da tua vida não tem mais importância nenhuma, porque aquela ferida ela está lá e você tem que cuidar dela. Entrega para Jesus. Deixa Ele entrar. Deixa Ele fazer morada no teu coração, também nessa área da tua vida. Por que você tem medo de entregar essa parte da tua vida para Jesus? O que está fazendo com que você segure essa parte para você? Eu quero te dar um exemplo bíblico de alguém que não precisava de nada. Lá em Lucas 12, do 16 ao 20, você vai ler a passagem que fala a respeito do homem insensato. Diz assim, a terra de um homem rico produziu muito. Olha o plano que ele fez. Vou derrubar os meus celeiros, construir maiores, e ali guardarei toda a safra e os meus bens. Olha só aonde estava o coração desse homem. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenado para muitos anos. Come, bebe e alegra-te. Come, bebe e folga. Tem uma versão que diz assim, come, bebe e folga, descansa. Ou seja, não precisa mais trabalhar. Chegou num ponto que eu tenho o suficiente para viver e eu estou tranquilo, vou fazer um celeiro um pouquinho maior. Você vê que administrativamente falando, ele não está errado, ele precisa guardar mais coisa, ele precisa de um celeiro maior. Qual que é o problema? Não tem problema nenhum, pode guardar. Pode guardar. Sabe o que é o problema? É o coração dele que está assentado num lugar que não deveria. E mais para frente eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Segundo exemplo, quando Oséias iniciou o seu ministério, durante os últimos anos do rei Jeroboão II, Israel, povo de Deus, o reino do norte, vamos dizer assim, o reino dividido, desfrutava de uma temporária prosperidade econômica e de paz política. Quer dizer, ia tudo bem. E olhando para as circunstâncias, o povo produziu dentro de si um senso de segurança, baseado no quê? Baseado nas circunstâncias. Então, eu tenho prosperidade econômica, eu tenho paz política, eu tenho tudo o que eu preciso. Sabe o que aconteceu ali também? O Senhor foi rejeitado e foi colocado para fora. Olha, Senhor, muito obrigado, que o Senhor veio me ajudando, está tudo bem, passe bem, qualquer coisa, se eu precisar, eu te chamo, pode ir. Nossa, Fernando, mas quem que ia fazer isso? Quem que em sã consciência ia agir dessa maneira? Qualquer um de nós. Qualquer um de nós, porque na verdade, irmãos, o que faltava para esse povo era noção. O povo não tinha visão, não tinha entendimento da real condição que eles se encontravam. O povo de Israel estava apoiado num falso senso de segurança, tá? E acaba por colocar o Senhor para o lado de fora, não consegue enxergar, não consegue ter noção de como realmente estava a nação, e como estava a nação naquele tempo. Tinha uma corrupção muito grande, tanto na moral, na parte espiritual, na parte política e na parte social. Quer dizer, estava tudo errado. Mas como eles estavam passando por uma fase
de uma aparente prosperidade econômica e de paz política, quer dizer, não tinha guerra, não tinha luta, estava tudo tranquilo. Não, o Senhor está aprovando a minha vida, eu estou sendo abençoado, o Senhor está abrindo portas para mim. Que nem diz um amigo meu chamado Rodrigo, que está sentado do lado esquerdo. O irmãozinho chegou para ele e falou assim: olha, mas Deus está prosperando o meu caminho, como é que você está falando que eu estou errado? Esquenta a cabeça, Rodrigo. O negócio é alertar. Então o povo, ele começou a olhar para a circunstância: olha, mas eu estou comprando isso, eu estou comprando aquilo, eu estou tranquilo, eu estou sossegado, eu tenho tudo o que eu preciso. O que eles não tinham, na verdade, era noção, eles não tinham visão, eles não tinham entendimento. Para você ter uma ideia, o povo de Israel, 30 anos mais tarde dessa passagem aqui, eles foram destruídos, eles foram derrotados pelos assírios, eles foram levados como escravos. Era isso que estava esperando eles. Mas aparentemente está tudo bem, eu tenho dinheiro, eu tenho paz, eu estou tranquilo, eu não preciso de você, Jesus. Se eu precisar de Jesus, eu vou atrás dele. Quantas vezes você falando a alguém: vamos para a igreja, vamos lá conhecer Jesus, vamos chamar Jesus para morar. Não, piada, estou tudo bem. Se eu precisar de Jesus alguma hora da minha vida, eu vou lá e chamo ele. Quantas vezes você já escutou isso? Sabe, irmão, na verdade essa pessoa, ela só não tem noção. Ela não quer te ofender, ela não quer te magoar. Ela só é sem noção, ela só não enxerga. Tá? A igreja em Laodiceia disse assim: estou rico, eu não preciso de nada. Você sabe o que João fala para eles? Fala assim: olha, você não reconhece o seguinte, que você é miserável, digno de compaixão, pobre. E aqui ele vai rebatendo: você fala que tem dinheiro, mas você é pobre. Você fala que faz remédio, que faz colírio, mas você é cego. E você fala, você se gaba de construir, vamos dizer assim, de produzir, aliás, né? Lã para roupas, para carpetes e tal, mas você está nu. Essa é a realidade. Sabe, meu querido, há uma distorção da realidade, mas hoje é tempo de acertar essa distorção. Hoje é tempo de abrir a porta e convidar o Senhor para entrar e ceiar com você, e ter uma vida de comunhão com Ele, e mudar de atitude. Muitas vezes você vem nesse caminho, você escuta a mesma pregação, pregadores diferentes, palavras diferentes, sempre alguém está aqui falando para você que você precisa ler a Bíblia, que você precisa orar, que você precisa se relacionar com Deus, e entra num ouvido e sai no outro. Quero dizer para você que hoje você tem oportunidade. Sabe por quê? Porque às vezes você não está se dando conta que isso é só para embaraçar a tua vida. O homem insensato, ele dizia assim: come, bebe e folga. Você tem armazenado para muitos anos, pode ficar tranquilo. Você venceu o jogo, você zerou o jogo, acabou, agora é só descansar, não precisa se preocupar com mais nada. Sabe, tem uma versão que diz assim: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que você tem guardado, para quem será? Sabe, eu quero chamar a tua atenção nessa noite. Se você nunca prestou atenção no que eu estou falando, eu gostaria que você prestasse atenção hoje. O que você tem preparado, para quem será a hora que você se apresentar diante de Deus? Ah, Senhor, mas fulano de tal era isso, Beltrano era aquilo, ah, mas o irmãozinho falou aquele outro. Tudo bem, com ele nós vamos acertar, cada um na sua vez. Hoje é o teu tempo. Às vezes você está levando na brincadeira, você fala: não, Deus vai me dar mais uma chance, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo e tal. Está tudo bem, que bom que você tenha mais uma chance, mas hoje é um dia de oportunidade. Louco, essa noite te pedirão a tua alma. E como é que você vai se defender? Porque daí o dinheiro não compra. Essas desculpas esfarrapadas que muitas vezes você leva diante da tua vida, para levar uma vida mais ou menos nem fria e nem quente, não toma uma decisão, não firma o passo, não opta por estar do lado de Jesus e sofrer as consequências disso e os benefícios disso também. Ah, como é que está mais ou menos? Não sei. Não, hoje
te pedirão a tua alma. E daí como é que você vai fazer? Todos vocês são meus amigos, todos eu conheço, né? Todos me conhecem. A maioria já tomou um café comigo lá em casa. Eu estou falando sério. Eu não quero ser culpado do teu sangue. Eu não quero levar essa culpa para mim. Então presta atenção. Hoje eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Não é quente e não é frio. Assenta a segurança do teu coração no Senhor. Muitas vezes nós queremos ter assim uma condição um pouco melhor, nós queremos ter uma casa melhor, nós queremos ter um dinheiro guardado, nós queremos assim um conforto, uma estabilidade, por assim dizer. E eu não estou dizendo nada contra isso. Eu acho que é no mínimo prudente você administrar os seus bens, o seu ganho, você fazer um pé de meia, você ter um lugar para deitar à noite e dizer que é teu. Se você não conseguiu ainda, você ora ao Senhor, Ele vai abrir uma oportunidade de você conseguir. Sabe, Deus é interessado no teu bem-estar também. Sabe, isso é muito importante. O que nós não podemos fazer é colocar o nosso coração e assentar a nossa segurança em cima disso. Porque senão nós vamos nos tornar escravos dos bens que nós possuímos. E aquilo que o Senhor deu para ser bênção na nossa vida, acaba por nos tornar escravos, por tirar a nossa liberdade. Vou te dar só um exemplo bem facinho aqui. Às vezes você pensa, não, mas quando eu atingir tanto lá guardado, que tiver lá rendendo, aí eu estou tranquilo. Eu vou fazer um celeiro maior, eu vou guardar tudo ali, e vou dizer para minha alma, agora filha, fique tranquila, agora você tem em abundância. Sabe, meu querido, você não tem noção do que você está pensando. É só isso. Sabe, um dinheiro lá no banco causa uma preocupação para você assim, meu Deus do céu, agora eu estou com esse dinheiro lá, se eu deixar parado, as coisas vão subindo de preço, já não consigo mais comprar o que eu comprava o ano passado, esse ano já não compro mais. Mas se eu investir nisso, aí eu não consigo vender ali, eu não consigo negociar aqui, vai ficar parado, perco também. E agora, e se eu fazer isso? Sabe, é só mais um lugar para você andar ansioso e preocupado. Lança sobre Ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É isso que a palavra diz. Abre a porta do teu coração. Sabe, irmãos, aqui eu anotei um negocinho aqui, eu vou falar rapidinho, a respeito de não ser frio e nem quente, de tolerar ou aceitar o pecado, a injustiça, a desobediência aos mandamentos do Senhor. Sabe o que acontece? Às vezes não é assim de uma maneira escancarada, mas devagarinho você vai abrindo concessões na tua vida. Você vai permitindo, você vai cedendo, as coisas vão acontecendo de alguma maneira, você já não quer se indispor, você não quer falar, você não quer passar de chato, você não quer passar por quadrado, que nem diz a minha mãe, né, na mensagem, acho que domingo passado. Então tá bom. A pessoa fala alguma coisa para você, você sabe que não é daquele jeito, mas você não se leva, você se acovarda, você fica ali, é melhor eu ficar quieto, eu não vou me indispor com essa pessoa, eu vou deixar assim, sabe, e aquilo vai entrando, daqui a pouco você vai se acostumando, daqui a pouco aquilo nem é tão gritante mais, daqui a pouco aquilo já faz parte do teu dia a dia, e quando você vê, você colocou Jesus para fora e fechou a porta e falou, Jesus, muito obrigado, está tudo muito bom, qualquer coisa nós conversamos para frente. Entendeu? É assim, é devagarinho. É devagarinho. Eu anotei aqui, aquele que é santo, santifique-se ainda. Aquele que é puro, purifique-se ainda. Ainda tem um tempo para nós santificar, ainda tem um tempo para nós andar puro, ainda tem um tempo para nós separar da conduta do mundo. Jesus ainda não veio para buscar nós. A trombeta ainda não tocou. Então nós temos mais um tempinho para dar um exemplo, para ser uma testemunha, para fazer a nossa parte. Mas como que nós vamos fazer isso? Se muitas vezes, em algumas áreas da nossa vida, nós deixamos Jesus para fora. Sabe? Então o que fazer? Sabe o que Oséias falou para Israel naquela época? Oséias 6:1 diz assim, vinde e voltemos ao Senhor. 6:3, conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer o Senhor. Quer dizer, examina as Escrituras,
atenta para conhecer o Senhor, para saber o que agrada a Ele. Essa semana eu estava escutando um testemunho do rapaz, ele falou assim: eu me converti, e no lugar onde que eu estava, era muita perdição. O que acontece? Cheguei num lugar, aí era o primeiro dia que eu ia ficar sem ir no culto e tal, e eu fui surfar e apareceu um menininho na praia, bem pequenininho assim, nunca me viu na vida, e falou assim: ô, quer ir na igreja hoje? Bem assim, o Rodolfo, vocês conhecem o Rodolfo, né? Rodolfo, ó, meu amigo Rodolfo. Tá bom. Por fim, sabe o que ele falou que me chamou a atenção? Falou assim: olha, aí eu comecei a conhecer o Senhor, e eu comecei a buscar conhecer o Senhor, e eu queria fazer o que agradava o Senhor, porque agora eu sou dele. Você entendeu? Agora eu sou dele. Gente, se o Rodolfo pode buscar conhecer o Senhor e agradar o Senhor, você imagina nós que nem somos tão famosos assim, que nem estamos abrindo mão de tanta coisa assim. Sabe, o cara entendeu qual que é buscar o Senhor e conhecer o Senhor. Esse devia ser o maior objetivo da tua vida, mas as feridas estão distorcendo você, estão fazendo você caminhar por caminhos que talvez você não precisava, porque você está buscando coisas para sarar essa ferida, que é o Senhor que vai trazer cura para você. Ele quer te libertar, Ele quer te curar, mas você abre esse coração? Não, você não abre, você deixa fechado. Às vezes você tem vergonha de confessar e de deixar. Por fim, e para Laodiceia, o que o escritor diz? Eu aconselho que você compre de mim ouro refinado no fogo, ouro puro. Você diz que é rica, você quer ser rica? Compra ouro de mim. Você diz que faz roupa, compra roupas brancas para cobrir as tuas vergonhas. Compra colírio meu para você poder enxergar, para você poder ouvir, né? Para você poder entender. Sabe, é esse o conselho. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Sabe, já estou terminando mesmo. Qual que é a sua decisão hoje? Você que está aqui comigo hoje, dia 12, o meu relógio está certo, dia das mães, né? Feliz dia para as mães, né? Dia das mães para as mães. Tão legal. Que decisão que você vai tomar hoje? Talvez você, assim como o povo de Israel, está achando: não, mas a minha vida, Fernando, está tudo bem. Eu estou numa sensação de segurança, eu tenho prosperado economicamente, eu acredito que eu já estou autossuficiente em todas as áreas, já estou muito bonzinho, muito obrigado, você falou aí, mas do que você falou não serviu nada para mim. Tá bom, então tá bom. E se essa noite te pedirem a tua alma, o que você tem guardado, para quem que vai ser? Talvez você até acredite que está tudo tranquilo, que tem muitos bens, e numa dessas você até já convidou o Senhor para morar no teu coração. Vamos supor que devagarinho você não foi colocando ele para fora e que ele está aí. E eu lembrei de um texto, que por um acaso é até o nome de um livro, que é quando eles apresentaram Jesus, vou puxar minha Bíblia para baixo aqui para não me atrapalhar, diante de Pilatos, e pediram para ele: solte Barrabás. E Pilatos olha para o povo e diz assim: olha, o que farei de Jesus chamado Cristo? Então nessa noite, irmão, quero fazer essa pergunta para você. O que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? Você vai deixar passar batido? Você vai passar indiferente? Você vai passar de fininho? Você vai chamar ele para entrar no teu coração? Você vai querer convidar ele para cear com você? Você vai querer ter intimidade com ele? Você vai querer prosseguir nessa vida? Como é que vai ser? Um dia você vai dar conta. E eu não quero aqui te ameaçar de maneira nenhuma. Não estou aqui para botar medo em você. Eu simplesmente preparei essa palavra. E até no começo do culto eu estava pensando assim: Senhor do céu, por que eu trouxe essa palavra? Daí a minha mãe veio ler a Bíblia aqui em Apocalipse 3, 19 e 20. E está tudo bem. Eu falei: então tá, Senhor, o Senhor é que sabe. É o mesmo texto. Então assim, o que farei de Jesus chamado
Cristo. O que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? Realmente um convite pelo qual não há possibilidade de passar indiferente. Amém? Convido você a se colocar de pé, fazer uma oração nesse momento. Senhor Deus e Pai, Criador do céu e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa noite, Senhor, nós tivemos a oportunidade de, diante da Tua presença, Senhor, reunidos na Tua casa, compartilhar, Senhor, a Tua palavra com os nossos irmãos, Pai. Que realmente, Pai, essa palavra possa entrar nos nossos corações e que dia após dia, manhã após manhã, o desejo do nosso coração, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa decisão seja, Senhor, abrir o nosso coração, para que o Senhor possa entrar, Pai, e cear com a gente, para que nós possamos ter uma vida de comunhão e intimidade contigo. Sabe, Senhor, muitas vezes nós viemos por esse caminho, Senhor, caminhando de uma maneira que nem sempre, Pai, espelha aquilo que é a Tua vontade. Reflete, Senhor, aquilo que é o desejo do Teu coração para nós. Mas em nome de Jesus, Pai, pelo Teu poder, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu infinito amor para conosco, tem misericórdia, Senhor, dos nossos corações. Fala conosco, Senhor, a cada dia, que nós possamos realmente mudar, Senhor, de atitude, que nós possamos caminhar, Senhor, na Tua direção, debaixo da Tua direção, Pai, debaixo do Teu falar, Pai, debaixo do Teu direcionar, Pai, que nós possamos estar sensíveis ao Teu Espírito Santo, Pai, e que Ele possa falar aos nossos corações todos os dias, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos acompanhar, Senhor, e que essa palavra possa martelar, Senhor, no nosso coração, durante essa semana, durante os nossos dias, Pai, e que seja chamada a nossa atenção, para que nós possamos viver uma vida diante da Tua presença, em comunhão contigo, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.